Amém? Posso começar? Então tá. A gente está vendo sobre a história do cristianismo, né? Esse é o nosso terceiro encontro sobre o resumo da trajetória da Igreja de Cristo. E no último encontro nós vimos a organização unificada da Igreja contra alguns ataques hereges, né? Com cânon, com credo, com apostolicidade. Nós vimos as piores perseguições de todas, né? Da Igreja primitiva, que foi pelo imperador Décio e pelo Diocleciano lá no século III. Depois disso, nós vimos sobre Constantino, que ele assumiu o poder de Roma, né? Primeiro ele pegou uma parte, depois ele planejou invadir Roma, e aí antes da batalha ele teve aquela experiência com Deus, que ele viu, teve uma visão, né? Que ele viu nas nuvens, assim, uma cruz, e junto umas palavras que dizia, com este sinal vencerás. Então, Constantino, ele fez com que todo o seu exército desenhasse o sinal da cruz no escudo, e ele tomou Roma e venceu a batalha. Depois disso, ele se tornou uma pessoa benevolente, né? Ele favoreceu o cristianismo abertamente, inclusive ele se tornou um cristão. E aí, no ano 313, depois que ele tomou o poder de Roma, ele assina o Edito de Milão. Então, Constantino dá liberdade para todos os cristãos, e com Constantino a igreja ela se tornou livre, os cristãos livres, eles poderiam ir e vir aonde eles, né, quisessem. E aí começa a igreja deixa de ser perseguida durante 300 anos e ela se torna uma igreja imperial, né? Começaram ali a aparecer, então, grandes mudanças na igreja, eles começam a construir uma teologia favorável para o Império Romano, o próprio Constantino, ele se envolve nas construções de novos templos, inclusive a Basílica de São Pedro, não é aquela atual que está em Roma, mas a primeira, né? Foi ele que projetou, que iniciou ali, e ele constrói os modelos de templos conforme modelos que ele conhecia, que eram modelos romanos. Então, ele começa a construir modelos pomposos, vistosos, né? Porque a finalidade era receber a alta sociedade de Roma, afinal de contas, agora o imperador frequenta a igreja, né? Então, ele muda a capital também do império, que antes era Roma, ele leva para uma cidade chamada Bizâncio, né? E em 330 ele troca o nome dessa cidade para Constantinopla, que é em homenagem a ele mesmo. Olha só, né? Quanta honraria, coisa linda. Que hoje essa cidade, inclusive, é Istambul, né? E aí os cultos que antes eles eram perseguidos, então eles se reuniam em casas, né? Pequenos grupos, eles ficavam em cavernas, até em catacumbas. Agora eles estão em templos luxuosos, né? São importantes. Então, Constantino ele governava, inclusive os bispos, a ordem dele deveria estar acima de qualquer questão eclesiástica. E aí, assim, ele atraía uma multidão de ambiciosos, de pessoas que não tinham interesse pela fé, mas tinha interesse, sim, pela política, né? Inclusive com raízes de paganismo. As pessoas começaram a frequentar a igreja, mas sem abandonar suas antigas práticas, né? E nesse período começou a entrar superstições pagãs, uso impróprio da religião para fins políticos, né? Então agora os cristãos eles possuem templos, basílicas, grandes construções, justamente porque uma igreja que o imperador vai participar, vai frequentar, não pode ser uma igreja singela, tem que ser similar, inclusive a dos cultos pagãos, que era o que ele conhecia, e ele se sentia à vontade, né? Então, inicia aqui na igreja aqueles incensos que a gente, né, viu assim na igreja romana, e símbolos que não pertencem ao cristianismo biblicamente, inclusive aqueles mosaicos, né? Eles copiam lá dos persas, ele acha interessante, ele resolve trazer para dentro das igrejas, e aí são incorporados tudo isso ao culto cristão. Outra mudança é que a igreja ela sempre foi de pobres, pessoas humildes. Agora a igreja se encheu de gente rica, poderosa, que quer ter cada vez mais, quer ter posições, e aí eles começam, a elite começa a fazer parte, né? As riquezas começam a ser vistas como bênção divina, começam a ter bons olhos para isso. As liturgias são transformadas, os ministros começam a usar aquelas vestimentas chique, pomposa durante o culto, né? Houve uma grande transformação na igreja de Cristo. O bispo agora ele não trata só de questões espirituais, mas ele tem poder e decisão no mundo civil, na vida civil das pessoas ali da sociedade, né? Ele tem poder de decidir sobre leis, inclusive. Os poderosos eles começam a se envolver com a igreja para ter essas autoridades, aquilo que os bispos tinham, eles queriam ter também. Então a igreja agora ela começa a imitar alguns costumes do império,
não só no culto, mas na estrutura, na hierarquia, e parece que os princípios foram todos esquecidos da Igreja de Cristo. Os primeiros sucessores de Constantino procuraram acelerar ainda mais essas conversões, né? As ofertas, os sacrifícios dados, que eram dados aos templos pagãos, eles começam a transferir as riquezas que tinha nesses templos pagãos, eles começam a levar tudo para as igrejas. Eram considerados agora ofensivos e punidos por lei. Eles decretaram pena de morte a todos os adoradores de ídolos e o confisco de suas propriedades. Então, agora, templos pagãos eram transformados em igrejas, usados para o cristianismo. E um decreto proibia que não podia falar mal do cristianismo, né, contra essa religião. Todos os livros contrários agora eram queimados. Virou, né? O cristianismo virou agora. Ele que queima, ele que persegue, ele que quer matar tudo, ele que quer exterminar todo mundo. Então, agora, transformaram a crença no cristianismo em ordem imperial. E aí a gente começa a ver, a partir de agora, que, para muitos, a vida de Constantino ela foi vista com bons olhos, né? Mas nem todos receberam da mesma forma essas mudanças que ocorreram na igreja depois dessa paz que Constantino trouxe, né? Tinham aqueles que, assim como Eusébio de Cesareia, que é um historiador que fala muito sobre Constantino, ele via essas circunstâncias, né, como um cumprimento do plano de Deus. Mas havia outros que se entristeceram profundamente com o triste estado que a igreja cristã parecia ter chegado. O autor Gonçalves, que é um dos livros que eu estou lendo, ele comenta no livro que a porta estreita que Jesus tinha falado, ela se transformou tão larga que uma multidão se apressava em passar por ela. Muitas pessoas em busca de posições, de privilégios, né? As pessoas não tinham nem ideia de batismo, de fé cristã, né? Bispos competiam por posições para ter privilégio, para ter prestígio, ricos e poderosos agora pareciam dominar a vida da igreja. E porque, como que acontecia antes, né? Antes, durante quase 300 anos, a igreja ela viveu sob ameaça de perseguições constantes. Quando veio o período de paz, alguns se esqueceram de tudo o que aconteceu, né? E quando a perseguição voltou com força, a grande maioria não resistiu. Foi aquele período que a gente viu que as pessoas começaram a abandonar a fé e se entregar às ordens dos imperadores, né? Então, alguns entenderam que a vida acomodada no cristianismo é o principal perigo que ameaça a fé dos cristãos. Com esse período da paz, a igreja aparentemente assegurada ali pelo império, eles começaram a considerar, alguns, não todos, né, mas começaram a considerar que essa paz, ela poderia ser uma artimanha do maligno e não um plano de Deus. Porque como que poderia ser cristão nessa circunstância, né? A igreja unida com poderes do mundo, quando na verdade ela deveria ser a do contra o mundo, agora ela está a favor, né, dos poderes do mundo. Num templo em que luxo e ostentação se apossam nos altares cristãos, como que poderia ser cristão nesse momento? Quando toda a sociedade parece dizer que o caminho estreito se transformou numa larga avenida, né? Como testemunhar sobre o crucificado se não tem mais? Como testemunhar daquele onde não tem onde repousar a cabeça, se agora os líderes religiosos têm mansões luxuosas? Como poderia ser cristão num tempo onde já não havia mais martírios? Então começou essa não uma divisão, né, mas as classes de pensamentos e de corações aí com relação à igreja. Como vencer o maligno que investe fortemente honrarias numa sociedade que oferece, que aceita? Como resistir às tentações desse tempo, né? E aqui a gente está falando sobre o quarto século, mas ela se encaixa muito bem aos dias atuais, né? Está tudo muito igual. Talvez o que tenha mudado um pouco é que antes as paredes eram formadas por mosaicos e agora as paredes são pretas. Como reagir a tudo isso, né? Muitos reagiram na época. Muitos começaram a fugir dessa sociedade, abandonavam tudo. Ao mesmo tempo que a igreja se enchia de milhares que pediam pelo batismo, houve também um verdadeiro êxodo, uma enorme saída. Milhares de pessoas procuraram a santidade na solidão. E aqui é onde se formou o movimento do monasticismo, os monges. Não surgiu nessa época, né, já existia, mas nessa época o monasticismo ele começou a ganhar muita força,
Porque muitos viram que a igreja ela estava se corrompendo, perdendo a essência do cristianismo. E muitos, milhares de pessoas começaram a ir para os desertos para viver esse monasticismo. Os monges, eles começam um movimento de espiritualidade, de trabalho, de oração. Só que também é estranho, né? Porque é fácil ser santo isolado, né? Mas tudo bem. Só que com o passar do tempo, eles começam a se tornar legalistas. E aí, a palavra monge, ela vem do grego, que significa solitário. Eram pessoas que começaram a andar sozinho pelo deserto, buscando uma vida de simplicidade, de adoração, de contemplação, né? E milhares de pessoas começaram a se unir a esse movimento. Aos poucos, começou a surgir os monastérios do Oriente. Tem dois tempos e lugares diferentes sobre o monasticismo, né? Tem no Oriente e tem no Ocidente. Aqui a gente está vendo mais sobre os monges do Oriente, que é o lado do Império de Constantinopla. Tem o lado de Constantinopla e o lado de Roma, né? Mas tem também os monges do Ocidente, e isso passa mais para frente. Esse tipo de vida solitária dos monges, né? A igreja tolerava, ela não via problemas com isso, mas dentro desse movimento, com o tempo, começou a surgir um tipo de orgulho, de soberba da parte dos monges, né? Eles começaram a dizer que só os monges eram os corretos, só eles eram os verdadeiros cristãos. E aí eles diziam que os cristãos eram errados, né? Que essa seria a forma verdadeira de servir a Jesus, abrindo mão de tudo e vivendo solitariamente no deserto. Enquanto os monges, eles se retiravam para o deserto, só que eles também não romperam os laços com a igreja, né? Houve um grupo que dizia que a igreja se corrompeu e eles romperam com a igreja, eles se separaram literalmente da igreja e eles diziam que eles eram a igreja verdadeira. Então, vários movimentos surgiram assim, desse mesmo estilo, entre eles os donatistas, que eram seguidores de Donato, ele era um bispo de Cartago, e a principal razão teológica é que eles diziam que a igreja estava banalizada, estava corrompida, né? Tudo o que eles desprezavam no Império Romano agora faz parte da igreja. Então, eles achavam inaceitável, né? E começaram a agitar, dizendo que a igreja deveria voltar à verdadeira essência, rejeitar tudo que é do Império Romano e viver o cristianismo de verdade. Se preocupar com o pobre, né? A igreja ela se tornou opressora, ela não olha mais para as coisas simples, para as pessoas simples, ela está elitizada e só os poderosos controlam e fazem parte dessa organização. E os donatistas, eles rompem com a igreja, foi um movimento muito forte, né, durante um tempo, e principalmente no norte da África aconteceu, e o problema dos donatistas é que eles eram extremistas, né? Então, eles se unem, o que eles fazem? Eles se unem a movimentos que lutavam contra o próprio Império Romano. E aí eles acabam se tornando um movimento de orientação teológica misturado com movimentos guerrilheiros, como foi na época os Zelotes, né? E esse movimento, ele teve muito tempo, até na época dos papas, que a gente ainda vai ver mais para frente. A igreja, ela sempre esteve envolvida em controvérsias teológicas, né? No tempo do apóstolo Paulo, a questão era a relação entre judeu e gentil. Depois veio a ameaça do gnosticismo, do marcianismo, de outras muitas e milhares, né, de doutrinas semelhantes. Agora a igreja ela tem relações com o Estado, que tem interesse de acabar com discussões, e ele começa a intervir e determinar todas as coisas. Então, quando surgiam novas ideias, novas controvérsias, né, ao invés das pessoas debaterem publicamente o assunto, conversar sobre os argumentos, né, tentarem convencer as pessoas ou a igreja de alguma coisa, eles agora o que eles faziam? Eles iam até o imperador e tentavam convencer o imperador daquela ideia, daquela teologia, né, daquilo que surgia. Então, se alguém tivesse uma nova grande ideia, uma interpretação bíblica diferente, ao invés de levar para a igreja, eles iam até o imperador, apresentavam a ideia lá. E se eles convencessem o imperador sobre o assunto, ele determinava o que estava certo. Então, ali começou mais um monte de confusão, porque, né, o imperador não sabia nada, querido, né? Isso trouxe grandes problemas e controvérsia, como, por exemplo, o arianismo. A controvérsia ariana ela foi a principal dos primeiros séculos da igreja. Ário foi um teólogo, presbítero da igreja egípcia de Alexandria. E ele defendia que Jesus não era, isso foi muito sério durante muitos anos. Ele defendia que Jesus não era plenamente divino.
Era superior a toda a natureza humana, mas era inferior a Deus. Ele defendia que Jesus era uma criatura de Deus, uma criatura mais elevada, que criou todas as coisas, mas ele não era divino como Deus. Teve em Alexandria também um teólogo chamado Atanásio, que foi o principal opositor dessa doutrina de Ario, e ele dizia basicamente duas coisas. Se Jesus não fosse Deus, ele seria apenas uma criatura. Então teria um problema aí na igreja, porque a criatura não pode salvar todas as criaturas. As outras criaturas não podem ser salvas por ele. Se Jesus fosse uma criatura, então a igreja ora e adora Jesus, então a igreja ela seria idólatra, né? E não poderia ser aceita por Deus. Então essa controvérsia ela ficou muitos anos e ela foi tão grande que ela dividiu a igreja em duas, né? Um lado ficou os católicos, e aqui a gente não se refere aos apostólicos romanos, né? Mas o católico no sentido da palavra, de ser universal, que eram os que acreditavam no Deus triuno, né? E do outro lado, os arianos que acreditavam que Jesus não era completamente Deus, né? Como nós cremos, como nós entendemos, né? Isso dividiu a igreja a tal ponto que o imperador resolveu intervir nisso. Então, ele resolve convocar o Concílio de Nicéia, né, no ano de 325. Esse foi um dos principais eventos da história da igreja. Segundo o autor, tinham mais de 300 bispos reunidos nesse evento, nesse concílio, de todas as regiões. Então, só para a gente entender a importância dessa situação, esse concílio ele foi pouquíssimo tempo depois que Constantino assumiu. E ali, que Constantino acho que assumiu 306, se eu não me engano, e ali foi em 325, né? Então, ali tinham vários bispos que tinham sobrevivido às perseguições, às torturas dos outros imperadores. Muitos tinham marca no corpo das perseguições, daquilo que viveram, das torturas que viveram, marcas da fidelidade, né? E por conta da perseguição, eles nunca puderam se conhecer pessoalmente, esses bispos, né? Agora, anos depois, né, poucos anos depois, eles estão sendo patrocinados pelo próprio Império Romano, que perseguiu, que torturou. Agora eles estão sendo patrocinados para trazer eles até esse lugar, eles são convocados para se reunir nesse lugar. A grande maioria não se conhecia pessoalmente, né, eles se conheciam de ouvir falar, alguns, ou de correspondência. Então, é a primeira vez que eles se encontram e celebram juntos a fé deles e a relevância do cristianismo. Esse concílio, ele foi um grande evento, ele foi muito importante para a história da igreja cristã. Nesse concílio, eles discutiram várias questões sobre a igreja, entre elas essa controvérsia ariana. Nesse concílio, o arianismo foi identificado como uma heresia, um desvio doutrinário, e aí os arianos foram excluídos da igreja. Além disso, eles criaram um novo credo, que a gente já viu sobre o credo apostólico, né? Eles chamaram de credo de Nicéia ou credo niceno. O credo niceno, ele desenvolve mais sobre a natureza de Jesus. Ele diz, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só um só Senhor, Jesus Cristo e Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, da mesma substância do Pai, mediante o qual todas as coisas vieram a existir. Tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, que para nós, homens, e para nossa salvação desceu e se fez carne, se fez homem, sofreu, ressuscitou o terceiro dia, ascendeu ao céu e virá para julgar os vivos e mortos, e no Espírito Santo. Aos que dizem, pois, que existiu quando o Filho de Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que veio à existência a partir das coisas que não são, ou que foi formado por outra substância ou essência, ou que é criatura, ou que é mutável, ou variável, a estes a igreja anatematiza. Anatematiza. Então, a gente percebe que esse credo de Nicéia foi uma afronta, foi uma resposta, né, aos arianos. Esse credo ele é universalmente aceito, né? Aquele que nós vimos que é chamado de credo apostólico, como ele surgiu em Roma, nunca foi nem usado na parte do Oriente. O credo apostólico ele é usado pelas igrejas do Ocidente, que são as romanas e protestantes. Já o credo niceno, ele é usado tanto nas igrejas do Ocidente como nas igrejas do Oriente, onde tem a igreja grega, a igreja russa e etc. Né?
No Concílio de Nicéia, quando os arianos foram rejeitados, o imperador determinou que eles deveriam mudar os seus pensamentos ou seriam expulsos e exilados do império. Só que um tempo depois, alguns foram procurar Constantino, tentando argumentar sobre o arianismo, e acabaram convencendo o imperador de que eles estavam certos. E Constantino mudou de ideia, mesmo com o concílio dizendo que eles estavam errados. Agora ele manda exilar os católicos e recebe os arianos. Para Constantino, pela origem dele, né, por suas crenças, suas antigas crenças, ou atuais, não sei, porque a gente vê ali que ele nunca se desviou das práticas, né, pagãs, era mais fácil para ele acreditar no arianismo e viver no arianismo, né? Imagina para ele um Deus que é uma essência em três pessoas. Então, para ele, ele não conseguiu suportar isso, eu acho. Durante quase toda a sua vida cristã, ele foi ariano. O seu batismo, inclusive, no final da sua vida, porque ele só se batizou no leito de morte, quando ele viu que ia morrer, que ele decide o batismo. Mas esse batismo dele foi realizado por Eusébio de Nicomédia, que era um bispo ariano. Então, essa controvérsia ariana, ela permaneceu muito forte por muito tempo na igreja, dividiu muitas igrejas e muitas pessoas, muitos líderes religiosos foram exilados por conta disso. Só que com a morte de Constantino, lá em 337, seus três filhos assumem, né, o nome deles é Constantino II, Constante e Constâncio. Os irmãos, eles tinham o império dividido em partes, cada um governava uma parte, né, e as suas opiniões entre o arianismo também era dividida. Constantino II, ele favorecia os nicenos, né, e os outros dois, eles favoreciam o arianismo. Só que entre guerras e mortes, né, ficou Constâncio como único dono do império, que era o que atendia o arianismo. Né? Com a morte de Constâncio, depois, em 361, o primo dele assumiu. Porque houve uma história que foi morta, na verdade, toda a família de Constantino, tio, primo, esses parentes assim. Não há certeza de quem foi, mas né, os rumores é de que isso aconteceu para que ninguém tentasse tomar o poder, tentasse assumir o trono e permanecesse entre ele e os filhos, né? Com a morte dos filhos ali, assume um primo de Constâncio, ou seja, sobrinho de Constantino, e é conhecido pelos historiadores como o apóstata. O nome dele é Juliano. Esse Juliano, ele era um cristão desviado. Ele cresceu no cristianismo, mas ele se desviou. Ele passou muito tempo estudando em escolas de filosofia, e quando ele assume, ele tenta trazer de novo o paganismo. Quando ele assume, os templos pagãos estavam quase que totalmente abandonados. E Juliano, ele começa uma reforma no paganismo. A primeira coisa que ele ordena é que fossem devolvidos todos os objetos e propriedades que na época Constantino tomou deles, né? Constantino, ele saqueava os templos pagãos para obter as obras para enfeitar Constantinopla, decorar, sei lá o quê. E aí ele se considerava um eleito dos deuses para restaurar o paganismo. Então, ele esperava que todo o império regressasse para a antiga fé. E ele ordena que fossem oferecidos sacrifícios em massa para os deuses. Ele faz sacrifícios com centenas de touros, de outros animais. Mas isso não mudou nada no cristianismo. As pessoas, inclusive, zombavam dele, das atitudes, das decisões dele, porque essa nova geração já nasceu inserida no cristianismo, né? Então, ele procura, o que ele faz? Ele começa a dificultar a vida dos cristãos. Ele proíbe algumas coisas, ele exige outra, ele proíbe alguns estudos, ele não faz perseguições, mas ele começa a incomodar nesse sentido. Ele, inclusive, ele se dispõe a reconstruir o Templo de Jerusalém como uma afronta aos cristãos, né, tentando contradizer ou atacar de alguma forma o cristianismo. Só que enquanto ele preparava esse projeto da reconstrução do Templo de Jerusalém, ele morreu. E a controvérsia ariana, ela ainda permanecia muito forte. Então, a igreja ela continuava dividida até que surge um imperador que se chama Teodósio. E lá em 379, Teodósio assume o poder de império, e aí ele resolve intervir nessa discussão entre os católicos e os arianos. Então, ele convoca um novo concílio, que é o Concílio de Constantinopla, para encerrar de uma vez essa controvérsia. Em 381, na cidade de Constantinopla, os católicos saíram vencedores.
Então, eles decidem que o credo niceno, né, a ideia do Deus triuno, que estava correta, e os arianos deveriam ser rejeitados. Além disso, Teodósio, ele traz uma outra grande mudança, ele torna o cristianismo a religião oficial do império. Em 381, o imperador Teodósio ele faz o Edito de Tessalônica, que é um documento que diz que o cristianismo é exclusivamente a religião do Estado no Império Romano, abolindo ali todas as práticas, né, politeístas e dentro do império e fechando templos pagãos. Então ele começa a varrer tudo e colocar uma ordem. Ou seja, todo mundo agora tem que ser oficialmente católico. Os arianos eles tinham que aceitar ou ir embora do Império Romano. E nesse período tiveram alguns líderes que marcaram a história da igreja, né? Considerados grandes homens do início da igreja. Um deles é Atanásio de Alexandria, que morreu em 373, que foi quem refutou fortemente o arianismo. Ambrósio de Milão, ele também foi adversário do arianismo, mas um dos registros sobre ele conta que o imperador Teodósio, ele tinha sido atacado com um levante de popular de Tessalônica, se eu não me engano, o bispo aconselhou que ele perdoasse o povo, né? Só que ele faz isso de mentirinha ali, ele diz que perdoa, assim, mas na verdade ele planeja um ataque. Aí ele arma um ataque contra esse povo que estava ali contra ele, e quando a maioria da população estava na celebração da cidade, os soldados dele cercaram todo mundo e mataram mais de 7.000 pessoas. Só que depois disso, quando o imperador vai à igreja, ele vai na celebração de um culto lá para tomar a ceia dele, feliz da vida, esse bispo, ele abre os braços na porta e ele não deixa o imperador entrar. Então, ele diz que Teodósio é um homem manchado de pecado e com as mãos banhadas de sangue de injustiça. Então, Teodósio era indigno. E até que ele se arrependesse, não entraria, e muito menos ele participaria da ceia, né? E aí ele teve que se arrepender publicamente e, sei lá, tomou as atitudes que tinha que tomar ali. Claro que isso tudo é muito político, né? A gente sabe que o comportamento dos imperadores era sempre muito de imperador, de político, ele queria imagem, ele não estava preocupado com o arrependimento em si, né? E depois disso, ele começou a manter uma boa relação com esse bispo. Teve também João Crisóstomo, que morreu em 407, que foi apelidado como Boca de Ouro, ele foi considerado o maior pregador do período. Teve Jerônimo, que foi o mais erudito de todos os primeiros ali, latinos, né? E foi ele que traduziu a Bíblia do latim, conhecida como Vulgata Latina. Teve Agostinho de Hipona, que é um dos grandes teólogos da igreja primitiva, né? Todos esses grandes homens, eles viveram nessa época do século IV da igreja. Outra coisa que o imperador Teodósio fez foi dividir o Império Romano oficialmente em dois. Então, ficou o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. A partir daqui, o Império Romano do Ocidente ele começou a ficar enfraquecido. Do Ocidente é a parte de Roma e do Oriente é do outro lado do mar lá, que é a parte de Constantinopla. Por muitos séculos, o Império Romano ele sempre protegeu as fronteiras, mas agora esse lado ocidental ele não tinha mais condições de se proteger. Foi quando eles iniciaram invasões bárbaras, conhecido como os bárbaros. Os bárbaros começaram a invadir territórios. Na verdade, esse termo ele era usado pelos romanos para falar sobre os invasores de demais povos, né, que não fossem gregos ou romanos, que quando eles invadiam os territórios, eles chamavam de bárbaros, né? Os outros povos que viviam nas fronteiras do Império Romano começaram a invadir ali. Então, no ano 476, eles invadiram e saquearam a cidade de Roma, e o Império Romano do Ocidente deixou de existir. O lado ocidental acaba com essas invasões e agora começa a surgir pequenos reinos pela Europa. Já o Império do Oriente, que tinha como capital a Constantinopla, ele dura até 1453, quando é derrotado pelos turcos otomanos. Quando o Império Romano ele cai, a única força que consegue se manter ali unida e fortalecida, e em todas as regiões, né, que agora foram divididas ali, a única força que consegue se manter de pé é a igreja.
né? Se desfez o poder imperial de Roma, mas a igreja ela ainda conservava a posição imperial. Então, nessa época do fim do Império Romano, começa a surgir os papas, que nós conhecemos hoje, nesse mesmo perfil aí que a gente conhece hoje. E a palavra papa, ela significa papai. O bispo romano, Leão I, é considerado o primeiro papa. E nesse conceito que a gente conhece hoje, nesse mesmo perfil, nesse mesmo modelo, né? Então, ele toma responsabilidades, ele se torna o bispo dos bispos e ele consegue manter a paz em meio àquelas invasões. Ele consegue manter a igreja, né? E com isso eles começaram a ter muito poder, começaram a ter muitos poderes. E através de Leão I, começou a cultura de que o Papa era o substituto de Jesus. Aquele que teria autoridade canônica, autoridade na terra, autoridade de Deus na terra, começou através de Leão I. Só que essa autoridade que eles receberam ali como papas também leva a igreja a um outro período muito sombrio que a gente vai ver no próximo encontro, que são as cruzadas, as inquisições, as indulgências. Isso a gente vê no próximo encontro. Amém?